Sejam bem-vindos a mais um ITC News em Debate. Eu sou o Kioma Pereira da Silva, consultor contábil dos tributos federais. E eu sou a Juliana Okersave, também consultora contábil dos tributos federais. E hoje nós vamos falar sobre os impactos pelas alterações promovidas pela medida provisória 1171 de 2023, no que diz respeito à apuração mensal do imposto de renda das pessoas físicas. Primeira coisa, Kioma, que a gente precisa pontuar é que a tabela progressiva mensal do imposto de renda, ela não sofreu uma atualização desde 2015. A atualização ela veio agora, em 2023, com essa medida provisória. Então, antes, como que funcionava, né? As pessoas que tinham rendimentos tributáveis até 1903,98, elas estavam na faixa de isenção do imposto de renda. Aqui, quando a gente fala em rendimento tributável e faixa de isenção, a gente sempre já está pegando o rendimento bruto e deduzindo aquelas deduções que são previstas em legislação, para daí sim chegar na base de cálculo e aplicar lá na tabela progressiva. Então, a tabela progressiva mensal do imposto de renda, como já é trazida no próprio nome, ela é disposta de uma forma com que faz que a alíquota efetiva do imposto de renda ela aumente gradativamente conforme o aumento do meu rendimento. Então, na prática seria, quanto maior o meu rendimento, maior vai ser a alíquota de imposto de renda que vai incidir sobre ele. Para isso, essa tabela progressiva mensal, ela vai ser dividida em 5 faixas, onde a gente vai ter o intervalo de rendimentos compreendidos em cada faixa, a alíquota nominal utilizada para aquela faixa e a parcela a deduzir também. Essa sistemática da parcela a deduzir é para fazer com que o contribuinte aplique a alíquota nominal daquela faixa somente sobre os rendimentos que ultrapassaram o limite da faixa anterior. Então, se a gente pegar ali a segunda faixa da tabela progressiva mensal, que seria a de alíquota de 7,5% e da parcela a deduzir de 142,80, a gente vai perceber que esse 142,80 é a multiplicação dos 1.903,98, que é o limite da primeira faixa, pela alíquota nominal de 7,5%. Isso faz com que o contribuinte ele só pague essa alíquota de 7,5% sobre os valores que ultrapassaram o limite da faixa de isenção. Essa sistemática ali do cálculo, né, para deduzir esses valores ali da taxa de isenção e das outras alíquotas, das faixas ali da tabela progressiva mensal, ela também vai ser utilizada nas demais faixas. Então, a gente percebe que esse valor da parcela a deduzir, ele vai aumentando, até chegar na última faixa, né, que aí seria sobre os rendimentos recebidos no valor superior a 4.664,68, onde a gente teria ali uma parcela a deduzir de 869,36. Então, Kioma, e aí a medida provisória, o que ela traz, né? Ela atualiza essa faixa de isenção. Então, o que antes era R$ 1.903,98, agora passou para R$ 2.112. Só que o que acontece? Essa atualização, né, ela vem, então a faixa de isenção é R$ 2.112 e vai até a última faixa lá com os rendimentos acima de R$ 4.664,68. As alíquotas se mantiveram. E se a gente comparar as duas tabelas, a gente vai ver que só teve atualização mesmo na faixa de isenção. O resto se manteve. Aí o que muda nas demais faixas? A parcela a deduzir. Agora, a parcela a deduzir da última faixa, ela foi para R$ 884,96, para que realmente possa se manter a progressividade da tabela. Então, outro questionamento também que surgiu bastante na consultoria é a partir de quando produz os efeitos dessa atualização da tabela progressiva mensal, né? Para isso, a gente teria que entender qual que seria o fato gerador do imposto de renda na apuração mensal na pessoa física. O fato gerador aqui, a gente teria duas possibilidades. Nos casos de retenção na fonte, o fato gerador aqui do imposto de renda seria o pagamento. Então, faça um pagamento do salário do meu funcionário, o fato gerador é o pagamento do salário. Faça o pagamento de aluguel para uma pessoa física, eu sendo pessoa jurídica, o fato gerador aqui também é o pagamento.
ou no caso da apuração mensal do Carnê-Leão, que seria dos alguns tipos de rendimento, né, recebidos por pessoa física ou, né, por pessoas domiciliadas e residentes no exterior, aí o fato gerador do imposto de renda ele já seria o recebimento. Então, recebo, eu tenho o fato gerador ali do imposto de renda para apuração mensal do Carnê-Leão. A medida provisória, ela acabou determinando que essa nova faixa ela só vai ser utilizada para o período de apuração do mês de maio de 2023. Ou seja, aqui a gente vai utilizar essa nova faixa somente sobre os rendimentos recebidos ou pagos a partir do dia 1º de 2023. Então, eu sendo uma pessoa jurídica que estou fazendo o pagamento do salário dos meus funcionários, se eu for fazer o pagamento ali da folha do mês 4 de 2023, por exemplo, se essa folha eu pago no mês 5, eu utilizo a nova faixa de imposto de renda, né, a nova tabela progressiva de imposto de renda. Agora, se eu faço o pagamento ainda no mês 4, que algumas empresas fazem, né, dentro do próprio mês, aí nessa situação eu continuo utilizando a tabela progressiva mensal antiga. Outra dúvida, Kioma, que surge muito na consultoria para nós é para quais rendimentos eu posso aplicar essa nova tabela. Então, o que a tabela acontece, né? A tabela ela está prevista lá no artigo 1º da Lei 11.482 de 2007. Então, todos os rendimentos que usam aquela tabela, eles vão poder usar a tabela atualizada, eles vão estar sujeitos à tabela atualizada, que em regra é a pessoa física recebendo rendimentos de pessoa jurídica retido na fonte, né, com imposto de renda retido na fonte, de trabalho assalariado, trabalho não assalariado, ou pagamentos ali de aluguéis ou royalties. Ou então essa pessoa física na apuração do Carnê-Leão, que é quando ela tem rendimentos oriundos lá do exterior, ou no caso de ela estar recebendo de outra pessoa física, porque daí não tem a retenção na fonte, não tem essa tributação na fonte. E aí são aqueles rendimentos de arrendamento, subarrendamento, ou locação ou sublocação de bens móveis ou imóveis, ou aqueles rendimentos de trabalho não assalariado, que seria quando eu estou prestando serviço, né, remuneração de serviço ou trabalho sem vínculo empregatício. Outra questão, né, outra novidade ali trazida pela medida provisória, ela seria a possibilidade de eu utilizar o desconto simplificado já na apuração do imposto de renda mensal. Mas aí, ouvindo o termo desconto simplificado, provavelmente, né, o contribuinte, ele puxa na memória em que ele já utiliza, né, esse dispositivo na apuração de ajuste anual, onde na apuração de ajuste anual eu teria a possibilidade de determinar a minha base de cálculo do imposto de renda incidente da apuração de ajuste anual de duas formas. Eu vou pegar o total dos meus rendimentos tributáveis sujeitos à apuração de ajuste anual, e sobre esses rendimentos eu iria fazer as deduções legais, que seriam deduções com dependente, deduções com pensão alimentícia, contribuição previdenciária, despesa médica, despesas com instruções, né, entre outras disposições previstas na legislação, ou, né, como uma opção, eu também poderia utilizar a dedução ali pelo desconto simplificado. Então, eu utilizo um ou utilizo outro. A dedução pelo desconto simplificado, aqui ela seria um percentual em cima dos meus rendimentos tributáveis. Então, eu vou pegar 20% dos meus rendimentos tributáveis e essa seria a minha parcela, né, a deduzir ali para a apuração da base de cálculo do imposto de renda. Claro que a legislação ela acaba trazendo também um limite para eu utilizar essa dedução ali pelo desconto simplificado, que seria ali dos 16.754,34, né? Então, para um contribuinte que recebe R$30 mil, né, de rendimentos tributáveis no ano calendário, aplicando os 20% aqui, daria uma dedução de R$6 mil. Já para um contribuinte que recebe R$100 mil, né, aplicando os 20%, a gente chegaria num valor de R$20 mil. Só que a gente tem que lembrar do limite comentado anteriormente. Então, nessa segunda situação, eu só poderia utilizar o valor do limite efetivo. Então, voltando ali para a apuração do imposto de renda mensal da pessoa física, essa novidade trazida pela medida provisória, né, a fim de isentar as pessoas físicas que recebam até 2 salários mínimos na apuração mensal do imposto de renda,
ela trouxe a possibilidade de utilizar esse desconto simplificado já na apuração mensal, não somente na declaração, né, na apuração de ajuste anual, como era antigamente. Só que como são duas apurações distintas aqui, provavelmente a forma, né, que eu vou utilizar esse desconto simplificado, ele também vai ser diferente. Juliana, tu consegue explicar para a gente como é que seria ali essa sistemática? Claro, então o que que acontece? A medida provisória, ela te dá uma alternativa. Ou eu pego todas essas deduções legais, dependente, pensão alimentícia, contribuição previdenciária, somo elas e uso na base, ou eu pego esse desconto simplificado, que ele é de 25% do maior valor da faixa de isenção, que é R$ 2.112, ou seja, os 25% de 2.112 é R$ 528. Então, eu sempre vou optar pelo que fica mais benéfico para o contribuinte. Então, por exemplo, um contribuinte que ele tenha lá o seu salário de R$ 2.640. Se ele for olhar as deduções legais, vamos botar no exemplo que ele tenha R$ 300 de deduções legais. Ele só tem, sei lá, contribuição previdenciária, R$ 300. E aí, ele opta, ele vê que ele pode pegar, substituir esse desconto simplificado, essas deduções legais, pelo desconto simplificado de R$ 528. E aí ele vai optar por, ao invés de deduzir R$ 300, que ele vai chegar num valor maior do que 2.112, ele opta por deduzir os R$ 528 e fica na faixa de isenção, porque o 2.640 menos 528 é o 2.112. Então, o que acontece? Quando ele opta por esse desconto simplificado, ele não precisa comprovar as despesas, indicar a espécie delas, nada disso. Um outro exemplo, o contribuinte tem lá o salário de R$ 5.000 e ele tem contribuição previdenciária de R$ 700 e tem mais um dependente, que daí, por dependente, ele deduz R$ 189,59. Nesse caso, o total de deduções legais dele, que é a contribuição previdenciária mais o dependente, dá R$ 889,59. Se ele comparar com o 528, para ele é mais benéfico optar pelas deduções legais, porque os 5.000 menos 889,59 vai dar uma base menor do que os 5.000 menos o 528 reais. Então, essa opção ela pode ser feita, né? E quem vai fazer isso? Quem está responsável por recolher esse imposto? Ou a pessoa jurídica, quando for fazer a retenção na fonte, ou a própria pessoa física, quando tiver sujeita ao carnê-leão. Um desses exemplos, né, principalmente o último exemplo que a Juliana trouxe, ele é bem interessante, porque nem sempre, né, uma novidade ou uma possibilidade trazida pela legislação, ela vai ser mais benéfica para o contribuinte. Então, pegando ali outro exemplo até, né, seriam para as pessoas físicas em que tenham mais 65 anos ou mais e que recebam rendimentos relativos à pensão, né, ou aposentadoria paga por entidade previdenciária. Aqui na legislação é determinado que ela possui ali uma parcela de 1903,98 que ela pode deduzir da base de cálculo da apuração mensal do imposto de renda, porque esse seria um rendimento isento. O desconto simplificado, né, que agora ele traz essa possibilidade na apuração mensal do imposto de renda, ele seria um substituto até dessa parcela de 1903,98. Então, para uma pessoa física que já é aposentada ou que recebe algum tipo de pensão, né, por entidade previdenciária, em que tenha 65 anos ou mais, nunca vai ser vantagem ele utilizar o desconto simplificado, porque analisando somente essa dedução aqui, a gente já vê que aquele valor de 528 que a Juliana explicou anteriormente, ele acaba sendo inferior, né? Outra situação também que é bastante questionado na consultoria seria: eu tenho a obrigatoriedade de adotar a sistemática ali do desconto simplificado? Se a gente for analisar a legislação trazida pela própria medida provisória, ela traz que seria uma possibilidade do responsável pela apuração do imposto de renda mensal de utilizar ou não, né, esse desconto simplificado quando eu verificar que é mais benéfico para o contribuinte. Então, é uma opção em que eu tenho de utilizar ou não esse desconto simplificado. E não é porque eu utilizei esse desconto simplificado em algum mês do ano calendário em que eu vou ter que utilizar ele nos próximos meses. Isso dali ele vai ser uma análise em que eu vou fazer
mês a mês, para verificar o que seria mais benéfico para esse contribuinte. Certo. Outra coisa que é muito questionado para nós é que tipos de rendimento que eu posso aplicar esse desconto simplificado. Esse desconto simplificado, ele está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 9.250 de 1995. Então, todos os rendimentos que têm essas deduções previstas lá, eles podem usar esse desconto simplificado. Em regra, rendimentos tributados na fonte ali por pessoa jurídica e sujeitos ao carnê-leão da pessoa física, né? Recebidos por pessoa física de pessoa jurídica e o carnê-leão. O que acontece? Esse desconto simplificado, ele também se aplica para os recebimentos ou pagamentos a partir de 1º de maio de 2023. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim do nosso TC News em Debate de hoje. Agradecemos a todos que nos assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima! Até a próxima!